Estamos com mais um Pod Pan, o podcast da Faculdade Pan. Eu sou a Camila, estudante do 7º período de Direito. Eu sou o Gustavo, acadêmico do 7º período. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Johnny Cunha. Ele é advogado, residente jurídico do IAT e hoje ele trabalha com a regularização fundiária de terras particulares. Nossa, Johnny. É um prazer aqui, eu agradeço o convite ali, que é um tema bem espinhoso, um tema assim que muitas vezes a gente na faculdade não gosta de estudar muito. Ali, quando a gente fala de direitos reais, direitos coisas, direito de propriedade, direito sobre a coisa em si, a gente foge um pouquinho, né? Então, eu tenho que agradecer ao convite de ambos. Muito obrigado. Para nós é um prazer ter você aqui também. Obrigado. Então, vamos começar. O que é a regularização fundiária? Hoje, a regularização fundiária ela tem duas vertentes. Tem a vertente da terra pública e terra particular. Hoje eu trabalho com terra particular. Até eu queria fazer referência aqui, né, que tem uma entrevista com a doutora Verônica Fiorenzi, ela trabalha comigo no Instituto Água e Terras, ela é responsável pela divisão de terras públicas. Então, quem tiver curioso aí para ver um pouquinho ali da parte pública, deve assistir o podcast dela com a Thelma. A particular já é a minha área da doutora Elaine Oshimi, a doutora Eunice. A doutora Eunice também trabalha comigo no IAT, mas a minha equipe que vai para campo para a gente fazer o estudo das áreas particulares. Então, são duas mãos. Na particular, tem mais duas vias, tem uma bifurcação. Você pode fazer extrajudicial e judicial. O judicial usa capião judicial e o extra usa capião extrajudicial. O uso capião judicial pelo portal do CNJ, quem quiser ver os dados, geralmente é um processo que demora de 5 a 10 anos ou mais, o céu é o limite daí. E a gente vê muito que o extrajudicial, muitos caminham para o judicial, né? Até a gente estava comentando há pouco a questão de conflito, né, na hora de... Sim, porque o extrajudicial, ele começa ali na porta do tabelionato de notas, né, com a escritura, e depois vai para a porta do registro de imóveis. Então, nessa comunicação pode ser que tenha ruídos que infelizmente não dê para finalizar o procedimento extrajudicial, aí tem que voltar, você perde um pouquinho daquele tempo. Lógico, você consegue usar toda a documentação aqui que você construiu, mas você vai ter que ir para análise judicial, porque houve conflito, seja com o confinante, com a área, ou com o terceiro interessado, ou descobriu-se que a área era objeto de inventário. Então, o extrajudicial é interessante, mas muitas vezes a via principal é o judicial. Tá. E assim, qual é a importância da regularização? Olha, vou falar das duas vertentes, seja a pública ou a particular. Primeiramente, é atender as famílias. E com um imóvel regular, como são áreas rurais que eu trabalho, eu vejo que a maioria vem buscar para regularizar a área deles, para fazer um planejamento sucessório, já deixar ali a doação para os filhos, deixar tudo certo, deixar aquele imóvel por gerações regularizado, mas também conseguir crédito rural, entrar em programas, por exemplo, até a doutora Verônica comentou do PRONAF, né, que é o Programa Nacional de crédito rural. Então, as pessoas conseguem ali ter um crédito para poder se sustentar e continuar trabalhando naquela área rural, né? Eu trabalho hoje com pessoas que têm a maior parte da extensão territorial deles ali produção de pocã. Então, maquinário ou vermicida, questões de gestão do plantio deles, né? Eles conseguem benefício, até sempre estou brincando com a nossa colega Thelma, né? Que ela tem que ir para Serra Azul dar uma palestra sobre crédito rural, né? Que ela é maravilhosa para essa parte. Então, eu digo também que ajuda as pessoas a terem a gestão do seu patrimônio. Sim. Porque muitas vezes é posse aqui, posse lá, e já vem ali de sesmarias, latifúndios gigantescos e frações irregulares. Então, você já acaba regularizando, às vezes, um lote com 30 hectares, 20 hectares, você já está ajudando 4, 5, 6 famílias a ter esse documento tão necessário que no Código Civil a gente sabe que só é dono quem tem matrícula, né? Então, e a regularização, ela envolve vários procedimentos administrativos, até como você já comentou, né? Sim. E o processo de uso capião é a principal ação para a regularização, né? De terras. Particulares, então, sim. Gostaria que você explicasse para nós como é, mais ou menos, assim, um pouco esse processo do uso capião. Então, eu já vou aproveitar e comentar sobre documentação. Antes de começar com o processo de uso capião, o profissional está te atendendo, seja um advogado ali, ou até o estagiário de direito está te atendendo, sempre é interessante ali, dando uma orientação, né, que atender é só advogado. Sempre ver se
dependendo do uso campeão, a modalidade que se encaixar em determinado caso, porque é uma análise de caso a caso. Então, por exemplo, um imóvel rural que a pessoa está com 15 anos com a posse desse imóvel. Então, eu tenho que juntar toda a documentação que comprove esses 15 anos, seja com testemunha, comprovante de residência, escritura pública de compra e venda, que daí também já não faz tanto sentido, mas muitas vezes a gente pega isso, cessão de direitos hereditários, ver se essa área tem uma transcrição, que infelizmente no Brasil hoje, antigamente a gente tinha vários métodos de registro de imóveis. A gente começou com Seis Marias, aquela questão de distribuição ali pela coroa, depois a gente foi vindo ali com as transcrições, mas o sistema de transcrições não era muito bom, porque a descrição do imóvel estava em uma transcrição, e aí o trâmite, por exemplo, a venda desse imóvel estava em outro livro, aí se perdia os livros. Então, para começar o processo judicial, é a análise documental. Ver se a pessoa pode fazer uso capião daquela área, então, é particular, uso capião. É público, então vamos conversar com o IAT, os institutos, vamos tentar regularizar isso. Para o judicial, tem mais um documento que é muito importante, além de comprovação de posse, a delimitação da área que você quer fazer uso capião. Hoje, se você iniciar um uso capião sem um memorial descritivo, você vai tomar uma emenda inicial e provavelmente a juíza ou o juiz que analisar vai pedir para você juntar esse documento muito importante. Sim. Então, assim, além disso, além dessa documentação que descreve o imóvel, você tem uma série ali de questões com análise de quem está pedindo esse uso capião. É uma pessoa que já tem imóvel? Opa, então talvez eu não possa usar determinadas modalidades. Vou dar um exemplo. O extraordinário e o especial rural, essas duas modalidades. Aqui eu tenho requisitos que até 50 hectares, 5 anos de posse, e a pessoa tem que utilizar aquela área para o sustento dela ou dar o fim social e sustento da família. Então tá, e detalhe, não pode ter outro imóvel no nome. Sim. Então eu tenho alguém que tem 5 anos, cumpriu todos esses requisitos, então eu acho que a melhor opção para ela é essa modalidade. Tá. Eu tenho alguém que aqui tem 5 anos, vamos dar um exemplo, tem 10 anos de posse do imóvel, mas ele já tem um imóvel registrado no seu nome. Opa, então essa modalidade eu tenho que deixar de lado e vamos pensar na extraordinária. Até que detalhe na extraordinário, na modalidade extraordinária, se você comprovar 10 anos de posse pelo parágrafo 1º do 1238, 1239, você consegue reduzir esse tempo para 10 anos. Então, opa, 5 aqui, mas eu tenho 10, então vamos por esta. Sim. Extraordinário, que são menos requisitos e menos documentação de comprovação, então vamos para essa modalidade. Tá. Então, para começar a ação, tem que achar a modalidade que aquele lote que está sendo atendido, que cabe o uso capião. Então, esse é o principal para iniciar a ação. Tá. Isso aqui é muito insano. Analisando aquela questão dos erros mais comuns que você tem, que você vê nos processos de uso capião, o que você pode dizer? Uma que eu comentei é não juntar o memorial descritivo, não ter o rol dos confinantes, por exemplo, as anuências de confinantes. Muitas vezes você não precisa nem juntar a anuência, mas você tem que pelo menos qualificar ele no processo, às vezes não está qualificado. Aí já forma irregularidade processual, porque você não citou todos os confinantes, então está faltando alguém se manifestar para ver se tem interesse, para ver se tem alguma impugnação. Então eu tenho que observar essa parte processual de encabeçar o polo passivo e os terceiros interessados. Tá. Por exemplo, um imóvel que é objeto de herança, até, né? Um imóvel que é objeto de herança pode ser objeto de uso capião também. Só que, por exemplo, eu não posso ter um uso capião em trâmite e um inventário. E tem um documento muito importante antes de iniciar o uso capião, hein? É a certidão negativa de ações possessórias, para ver se a pessoa já não está fazendo uma reintegração de posse, interdito proibitório, uma turbação ali que está acontecendo ali, uma manutenção de posse. E a outra é a certidão negativa de inventário do polo passivo, como você tem ele qualificado, né? Eu já peguei algumas ações que o polo passivo é incerto, só que o processo está lá, 18 anos tramitando. Então, se você tem um uso capião, que você tem um polo passivo certo, você achou a transcrição daquele imóvel, você viu que aquele polo passivo está falecido, você pode ali pedir a certidão negativa de inventário, que daí já vai encabeçar ali para poder mostrar que essa área é objeto de inventário, mas olha, não abriram o inventário, então vamos regularizar por essa parte que dá. Então, até 2016, 2015 era uma discussão se posso fazer uso capião de bem, que é objeto de inventário. Hoje o STF e o STJ já entendem, já tem julgado que pode, sim. É uma situação assim que tem que se pensar. Às vezes a melhor forma de regularizar um imóvel, ao invés de abrir todo aquele inventário atrasado de anos atrás, eu vi o uso capião, né? Sim.
É interessante escolher essa área. Nós estávamos conversando ali sobre o georreferenciamento, né? A importância que ele tem até para o memorial descritivo, acho que. Memorial descritivo, sim. Pode falar sobre isso. Então, o memorial descritivo ali, ele tem os dados que é muito importante. Hoje, eu, particularmente em Serra Azul, a área que eu trabalho mais, extensa, né? É uma área bem extensa rural. E a gente tem um problema com o cadastro rural hoje. A gente tem um cadastro ambiental rural, o CAR. Ele é um cadastro que ele é declaratório. Então, você, Camila, olhando para ela. Você, Camila, e você, Gustavo, declaram que vocês têm 50 hectares dentro de Serra Azul. Eu já vi um CAR que pega São José dos Pinhais todo, e é junto na área que é urbana ainda. Então, assim, ele é declaratório. Então, ele é um documento ali que te mostra que você está trabalhando em área rural, entre aspas, mas ele não delimita a sua área de forma certa. Então, o documento que delimita a área é o memorial descritivo e o mapa, que é o gráficozinho, o desenho. Sim. O memorial descritivo está descrito o georreferenciamento, onde que começa o seu ponto, o marco zero do seu terreno, quais são os confinantes ali. Então, ele é onde você encontra ele na cartografia. Então, o memorial descritivo é extremamente importante. E hoje eu fraciono ele da seguinte forma. Eu estou trabalhando com esse lote, então eu já vou pegar esse memorial descritivo, vou colacionar na peça, porque lá na frente, na última fase, o registro de imóveis vai precisar. Porque daí ele vai colacionar na matrícula que vai ser aberta, né? O registro de imóveis. Então, o memorial descritivo, infelizmente, é um documento caro, né? E sem ele é melhor nem tentar começar. Toda essa documentação, né? É de um valor alto para... O procedimento hoje, sem justiça gratuita, sem nada, assim, o mapa pode ser em outras regiões outros preços, mas entre 9 mil, vamos jogar um pouquinho menos, 7 mil, 8 mil, dependendo muito da área que você tiver. Então já é um documento assim que você vai ter que desembolsar. Ou às vezes você entra num programa que está fazendo isso gratuito, só que é um documento caríssimo. Sim. Então, sim, principal, tem o memorial descritivo. Opa, legal. Então vamos estudar o uso capião, né? Porque eu já tenho o documento principal para o uso capião. E essa regularização fundiária no meio rural ela é importantíssima, né? Sim. Nosso país, ele vive do agro, né? E se você regularizando a área que está tendo uma produção agrícola boa, você já está dando crédito para aquela pessoa, né? Já está dando oportunidade dela entrar em determinados programas que vão ajudar a eles fomentarem a produção da área. Por exemplo, em Serra Azul, todos que eu atendo plantam pocã. Aí lá tem pocã, pitaia e mandioca. Então, assim, é o que eles plantam, então você está fomentando esse mercado. Aí Serra Azul atende todas as outras comarcas, tem produtos nossos que saem daqui e vão para o estado, né? Então, você está ajudando aquela área ali, regularizando esses imóveis. E hoje eu trabalho com imóveis pequenos, por exemplo, 4, 5 hectares, 5 hectares, até 26 hectares. Eu tenho por costume não passar de 50 hectares, porque muitas vezes na análise da uso capião, qual modalidade de cada um se encaixa, se eu quiser colocar ele na especial rural, eu não vou poder passar de 50 hectares. Então, toda a minha documentação está limitada a 50 hectares. Passou disso, aí já é uma outra conversa, talvez a pessoa tenha um pouquinho mais de capital, já pode fazer isso, né? Fora do programa que eu participo, né? Aproveitar de forma até para nossos ouvintes aí, explicar essas diferenças das modalidades do uso capião? Sim, principais, claro, né? Claro. A principal que a gente pode trabalhar é a extraordinária, que são 15 anos, que ela tem o tempo, assim, o lapso temporal maior, que é 15 anos, ou a redução por 10, se você comprovar que você está dando fim social, está tirando produção, seu sustento. A gente tem o ordinário que são 10 anos. Só que, nas redações, isso a gente não tem um código aqui agora, mas na redação é muito importante você olhar título, posse mansa e pacífica. Sim. Então, esses requisitos que a gente tem que analisar. Muitas vezes você está olhando assim, nossa, se encaixa aqui no ordinário 10 anos, né? Tá interessante. Só que daí a pessoa não tem título. Então, já não vamos usar essa modalidade. Sim. Vamos para a extraordinária. Especial rural, 5 anos, 50 hectares, não tem outro imóvel no nome. E utilizar aquela área para o sustento da família. Aí a gente já passa um pouquinho por urbano. Daí o urbano já tem outras áreas ali. Tem 2 anos, o abandono de lar, dos cômodos ali. Então, a principal é extraordinária, ordinária e especial rural. A especial rural tem até uma nomenclatura que vocês podem encontrar na doutrina, que é constitucional. Então, se vocês verem, especial rural, constitucional é essa modalidade. Dependendo do lote, é interessante a especial rural. Só que o Ministério Público, ele se manifesta mais nesses processos. Porque é um processo com um lapso temporal pequeno,
com alguns requisitos ali que às vezes pode ter fraude ali, Sim, né? As sim. questões de a pessoa esconder patrimônio. Então, hoje eu tô optando pelo extraordinário, né? Porque eu não preciso mostrar título, né? Mas eu, particularmente, gosto de mostrar título, porque, por exemplo, uma cessão de direitos hereditários, até outra situação, a cessão de direitos hereditários em si é um documento que as pessoas no rural usam muito e por desconhecimento, porque a cessão de direitos hereditários você tem ali o espólio da pessoa, todo o patrimônio que se aglutinou, só que aquele patrimônio ele está numa massa que está girando e tudo é de todo mundo. Sim. Então muitas descrições que eu pego, eles estão descrevendo um imóvel que lá na frente será inventário, e esse inventário nunca foi aberto, né? Esse inventário nunca tramitou, lá na frente será distribuído entre os herdeiros e a pessoa está comprando algo que nem sabe se no futuro vai ser seu, né? Porque muitas vezes o espólio tem mais dívida do que ativo, Sim. a pessoa perdeu, né? Mas na maioria dos casos que eu pego hoje em Cerro Azul, as pessoas continuam ali no imóvel que pegaram por cessão de direitos hereditários, aí eu uso esse documento como se fosse um título no extraordinário. Não precisa, mas eu prefiro utilizar para demonstrar o histórico de posse. Sim. Hoje, o juiz que pega o uso capião, se você conseguir desenhar um organograma bonitinho, aí eu faço referência ao professor Elânio Shima, eu adoro um organograma, né? Se você conseguir, eu adoro um desenho, né? Não, mas fica visual a peça, é interessante. Visual law. Não, dependendo a peça fica um pouquinho feia, né? A minha primeira peça que eu apresentei para ela de visual law, ela vai me bater. Parecia assim as sirenes assim das viaturas, sabe? Assim, parecia que tinha uma viatura. Ela abria a tela assim, vê aquele vermelhão na cara dela. Assim. Tadinha. A minha última, não, a última eu fui razoavelmente bem, mas na penúltima ela me descascou também. Não, você acha que eu nunca fui descascado por Elânio Shima, enquanto aluno, enquanto estagiário e enquanto parceiro de trabalho. Então, mas fiquem a gente tranquilos. continua amando ela. Não, Sempre aprendendo. Sempre aprendendo, maravilhosa. E do uso capião em si, eu tenho que dizer que ele é um procedimento muito interessante de você realmente fazer esse organograma. Uma linha, né? Uma linha, seja vertical ou horizontal. Sim. Mas que você mostre ali, olha, a origem desse imóvel é dessa cessão de direitos hereditários. Juiz, nós sabemos que está tudo errado, fique tranquilo. Mas olha o tempo de posse que essas pessoas estão aqui com essa área, às vezes 60 hectares, que está fracionada em 3 hectares para 15, 20 pessoas. Então, poxa, o Estado, muito difícil fazer. E a terra particular. O Estado, só se for intervenção do Estado na propriedade privada, mas é muito difícil acontecer nessa área que a gente trabalha, né? Então, você consegue demonstrar que, olha, são 60 anos de posse aqui. 60 anos, 70 anos, 100 anos. Tem gente que eu atendo, assim, sei lá, a 6ª geração da família, sabe? Então, desenhando esse organograma, tem um organograma que a gente monta que fica gigantesco. Sim, uma vida. Não uma não, né? Várias vidas ali, né? Como que você, se há casos, né? Como que você comprova a posse mansa e pacífica se não tem documentação nenhuma da família? Aí, produção agrícola ali com fotos, com testemunhas. Isso, eu peço para eles hoje cada município tem a Secretaria da Agricultura. Lá eles podem fazer as notas fiscais e demonstrar que eles estão trabalhando naquele imóvel. Um outro documento que eu demonstro que é uma posse mansa e pacífica é a certidão que eu comentei, a certidão negativa de ações possessórias. Então, eu estou demonstrando que aquela área, objeto de uso capião, não está sendo discutido a posse ou a propriedade. Então, até a gente fala de uso capião, mas a gente tem que diferenciar posse, propriedade e detenção. Então, assim, às vezes eu pego casos que o contrato que está ali regendo, que a pessoa me entregou aqui para fazer uso capião, é um comodato. Ou é um contrato de arrendamento rural, que o imóvel só está emprestado. E esses aqui que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, assim, que eu tenho que ir lá em campo. Pode ser aquele que está utilizando no momento, aquele que... Sim, eu tenho gente, assim, que eu atendi em Cerro Azul que comentou assim, era um senhorzinho que me emprestou o imóvel e fez esse contrato aqui, daí ele me mostra o contrato. Eu olho lá, tá tudo assinado, e falo, meu Deus, o senhor tem uma detenção, não é uma posse. Então, proprietários não tem nenhum, então são posseiros ou detentores ali, né? Até que um dos fundamentos do uso capião, que vocês têm que pensar, né? Vocês ali na matéria, tenho certeza que a professora ou o professor que introduziu essa matéria para vocês comentaram do fim social de um imóvel. Então, o uso capião, sim, o uso capião, ele tem como objetivo analisar essa função social. Você, Gustavo, proprietário de uma área rural que não está sendo utilizada, você está lá abandonado, mato pra caramba, mas a Camila foi lá
Limpou. Sim. Limpou, Plantou, cuidou, tá cuidando. construiu sua casinha. Passou-se 30 anos, vamos chutar alto já. Passou-se 30 anos. Então, a Camila agora tá dando fim social a esse imóvel. Gustavo, proprietário, não cuidou. E quem é dono, cuida, né? Quem é dono ama, né? Da sua propriedade. Então, olha só que a caneta do juiz, eu admiro muito o juiz que trabalha com o campeão, porque ele tá tirando do Gustavo, tá demonstrando, olha só. Agora vamos dar uma origem nova a esse imóvel, vamos dar uma cara nova a esse imóvel. Camila agora tá cuidando. Vamos declarar a propriedade desse imóvel, dessa área, para a Camila. Então, sempre o campeão é declaratório, só que a constituição de toda essa declaração finaliza no registro de imóveis. Então, ali a gente tem que pensar. Ação judicial, aí eu tenho mais uma etapa, que é essa etapa hoje, que eu tenho que dizer que vai mais para direito registral notarial, que eu trabalho também, que às vezes é mais complicado que a ação judicial. Sim. Porque a gente tem as comunicações ali com o INCRA, Receita Federal, então todos os nossos órgãos públicos têm o controle das áreas rurais. E como o nosso Brasil começou com uma distribuição fundiária errada, imagina, pegar a ideia lá de uma área pequena e aplicar aqui vai dar problema, né? Então a gente tem minifúndio e latifúndio. O latifúndio geralmente são terras públicas, que daí a doutora Verônica atende. A doutora Verônica geralmente atende imóveis com 200, 300 hectares mais. Já nem chego perto disso. Os nossos ali, no máximo, 50. E dos latifúndios, o problema de ter um latifúndio é que vai tendo as frações pequenas. Todas essas frações pequenas começam a ficar irregulares. E se é terra particular, só via uso capião, ou, dependendo do caso, abertura do inventário bem feito, dá para regularizar, né? Então, o uso capião é a principal forma de regularização hoje, mas não podemos esquecer das outras modalidades ali que de terra particular. Aí o urbano, muitas vezes tem casos que é interessante esperar um REURB-S, o REURB-E, o REURB especial, o REURB social, né? Agora, em determinados casos, o uso capião por abandono familiar, né? Tínhamos aqui o Gustavo e o seu cônjuge. Gustavo sumiu por 5 anos, né? Eles compraram uma casa em conjunto. Em vez de regularizar ali eventualmente um divórcio, você pode fazer o uso capião da parte dele ali. Então, é uma outra modalidade do uso capião que pode se encaixar ali na parte urbana, e geralmente a gente vê na urbana. Deixa eu ver. Finalizado o processo judicial, vocês têm mais alguma dúvida na parte judicial, no trâmite judicial? Não. Acho que foi bem interessante. O trâmite judicial é aquela linha básica do processo civil. Petição inicial, citação, contestação, aí depois impugnação, contestação, saneamento do processo. Hoje eu pulo um pouquinho o saneamento, né, que a gente acaba construindo a documentação, entra na teoria da causa madura e já vai para a sentença. Então, beleza. Audiência, instrução e julgamento, aí nós temos as alegações finais, sentença. Ok, caminhamos isso aqui. Esse trâmite aqui demora geralmente 10 anos, 5 anos. Agora a sentença. Sentença do uso capião. Vou brincar aqui. Condenatória, constitutiva ou declaratória? Declaratória. Opa, então a juíza ou o juiz declarou a propriedade para a pessoa daquele imóvel. Tá, e agora o Código Civil traz o quê? Registro de imóveis. Aí a gente conversa com outra área do direito que é muito legal, que é direito registral. Então, Lei 6.015, Lei do Notário Registrador. Então, a gente tem que agora estudar o rol. Declaratório vai para o constitutivo. Então, esse que é interessante, esse é um raciocínio. Você está declarando, agora vamos ter que materializar o que está declarado. E aí que vai para o registro de imóveis. E também a gente pode considerar que agora a gente está constituindo. Porque primeiro a gente declarou, agora vamos constituir isso em documento. Então, aqui que está o problema hoje. Porque a gente tem o CAR, que ele é declaratório, a gente tem outros cadastros rurais, que é o certificado de cadastro de imóvel rural, que se comunica com o INCRA. A gente tem o ITR, o Imposto Territorial Rural, que é a Receita Federal. Sim. Então a gente tem esses 3 órgãos para a gente conversar. E fora isso o IAT também, né? A minha casa lá também tem que se manifestar. Então, geralmente eu busco fazer por etapa esses cadastros. Pós-sentença, declaro o uso capião. Então vamos agora pensar no registro de imóveis. O teu Gustavo tinha feito uma pergunta sobre o erro processual de entregar o memorial, o confinante, etc. Tem mais um erro processual aqui que geralmente acontece ali, volta e meia eu estou fazendo o relatório das comarcas, eu vejo que acontece. Tem sentença procedente, declarou o uso capião. Tá, e agora? Parou aí. Parou só na sentença. E a sentença em si não é a matrícula.
declarou a propriedade, né? Então agora nós vamos ali para o registro de imóveis. Registro de imóveis, a gente tem que buscar o CCIE, Certificado de Cadastro Imóvel Rural, o CAR. O principal para começar é o CAR. Só que sabe aquela pergunta do memorial? Todos esses cadastros são embasados no memorial descritivo. Então, e no gráfico ali, no desenho do imóvel. Então, se o primeiro documento que seja os campeões estiver errado, todo o resto vai ser errado também. Por isso que o georreferenciamento é muito importante. Então, eu utilizo ele para o CAR, lá no começo ali, que daí a gente faz o CAR, não aquele CAR em cima do município inteiro, mas a gente utiliza aquele CAR bem delimitado, depois a gente vai para o Certificado de Cadastro Imóvel Rural, que é do INCRA. O INCRA demonstra que aquela área ali não é pública, ela é privada e ela já está delimitada. E hoje a gente tem um sistema que é interessante, a professora Elaine provavelmente passa para vocês ou faz menção, que é o RI Digital, que a gente tem um mapa de todas as áreas que estão regulares e irregulares. Então lá você consegue ver pelos CCIR, que também tem outro nome, que é o CIGEF, que daí faz em cima desse mapa, que é para ver se aquela área já tem matrícula. Sim. Então hoje o nosso país está caminhando ali para ter um bom sistema, um bom controle fundiário, depois de anos. Aí a gente tem a parte tributária. Se a pessoa não tem imóvel no nome, é o primeiro imóvel registrado dele, é um imóvel que não passa de 30 hectares, para a Receita Federal, ele é imune, o ITR, mas mesmo assim ele tem que declarar. Então, o imposto territorial rural, ele é muito importante porque ele vai na matrícula. Então, hoje eu tenho a sentença do campeão, expedi um mandado de registro. O cartório vai ser citado, vai ser intimado, intimado do processo para abrir matrícula. Eu vou tomar uma nota de diligência dele pedindo todos esses cadastros para ele abrir o registro de imóveis, eu abrir a matrícula. Então, a partir do momento que você finalizou a sentença, você tem a sentença e mandado de registro, é muito importante ver se o CAR está certo, ver se tem o cadastro no INCRA, ver se tem ali o ITR e também as determinadas situações. Hoje esse é o meu problema, que é certificar esse mapa pelo INCRA. Então o INCRA se manifesta em 2 vezes. A certificação do mapa do georreferenciamento pelo INCRA, ele demonstra que aquela área não está sendo sobreposta. Por quê? Por causa do novo sistema de regularização fundiária, do novo sistema fundiário. Então, hoje lá dentro do mapa, tem a área do Gustavo, que está verdinho, um quadrado verdinho, tem a área da Camila, que está um quadradinho verdinho também. Então, eu estou fazendo a regularização de um imóvel que é confinante de vocês. O INCRA, com essa certificação, ele vai analisar se com aqueles marcos eu não estou adentrando da sua área para a sua área que está regular se tornar irregular de volta, né? Sim. Então, essa é uma fase muito importante que hoje a gente vai ter uma alteração esse ano. Até novembro, imóveis que têm 26 hectares não precisam ser certificados pelo mapa. Pelo INCRA, né? Não precisa ser certificado pelo INCRA no CIGEF. A partir de novembro, todos os imóveis têm que ser certificados pelo INCRA. Então, é mais uma coisa para se pensar lá no começo do uso campeão. Esse meu mapa, ele é certificado ou não? Até novembro, se você distribuir, infelizmente você vai ter que certificar esse mapa durante o processo. Mas após? Após você também pode certificar, só que daí você corre o risco da sua área sobrepor a outra. Aí o registro de imóveis não vai abrir matrícula. Então, o ideal é que já entregue e faça tudo para depois não ter que, né? Sim, então hoje tem que ter todo esse estudo dessa documentação para ensejar o campeão. Sim. É um conteúdo muito extenso. Se a gente pudesse fazer um podcast de 2 horas, teria muito conteúdo. Assunto, né? Teria conteúdo. Só ali de petição inicial até sentença a gente já tem um podcast. Então, indo já para o final, né? Nós temos até um tempo limite, né? Mas, enfim, teríamos muitas perguntas sobre isso. Assunto interessantíssimo, né? Para explorar, inclusive, é muito legal. Que você tem experiência. Algum caso marcante, assim, de algum que você atendeu? Assim, bem rápido? Sim, tem o mesmo caso da Elaine. Da Dona Olivia, 86 anos, 87, salvo engano. A gente começou a atender ela ali em 2022, estudando os lotes dela. Lá em Céu Azul, pelo programa, assim, né? Então, o caso da Dona Olivia, ele é engraçado porque o procedimento dela foi bem assim, com muito ruído, bem demorado. A gente teve alguns problemas com o Ministério Público, mas foram superados. A gente teve a sentença, aí a gente teve os problemas no registro de imóveis, que a gente tem que se adaptar a todas as exigências deles. Aí eu pensava assim, nossa, estou atendendo a senhorinha de 86 anos, eu não estou conseguindo a matrícula dela, Aí até que a gente cumpriu todas as diligências, conseguimos entregar a matrícula para ela. E ela, é uma situação que ela estava hospitalizada, né? Quando ela foi pegar a matrícula. Então, o pessoal
tirou ela do hospital, não sei por que isso, mas tirou ela do hospital para ir lá em Serra Azul pegar a matrícula dela. Então, uma senhorinha ali com quase 90 anos que a gente conseguiu regularizar o imóvel dela, né? E é muito legal, né? Acho que Sim. é a sensação de... Uma satisfação, só que a gente é marcante também porque você tá ali, uma pessoa com todo respeito, ela que já tá ali provavelmente no final de Sim. vida, que tá recebendo o documento dela agora, que ela tava há anos naquele, ela nasceu naquele imóvel, ela nasceu naquele imóvel, e a gente tá ensejando para ela a regularização para os filhos dela também, né? Porque daí pode ser objeto de inventário, Sim. doação. Então esse é o que mais me marcou hoje. Então, Legal. A gente então quer agradecer o convite que nós fizemos para você e você aceitou. Eu que agradeço, agradecemos a tua disponibilidade e teu conhecimento, né, Não, sobre se isso. vocês precisarem, Legal. E engrandeceu bastante o nosso público. Super. obrigado. eu Tornou o agradeço. nosso podcast Claro. super interessante. Né? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem visitar ali no Justiça no Bairro. Sim. Eu fico trabalhando no Justiça no Bairro Uhum. de meio-dia até a hora que der. 7, 8 ali, vocês podem me visitar, né? Então, tô ali a parte da tarde trabalhando, se vocês quiserem, até qualquer aluno que quiser ir visitar e tiver interesse nessa parte de regularização fundiária. Hoje eu tô com a minha equipe de manhã e à tarde também, tá? Daí, É isso. Obrigada, Obrigado, doutor nada. Johnny.